Bom dia, queridos alunos do segundo ano, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje com vocês, Tenente Pilar, e damos início aos nossos exercícios. Então, separei alguns exercícios para que nós possamos treinar tudo que a gente já viu. Então, falaremos um pouco sobre a coesão, sobre coerência, trouxe questões relacionadas à interpretação, lembrando que interpretação está ligada a todas as disciplinas, a tudo na nossa vida. Falaremos um pouquinho também sobre as classificações morfológicas, semânticas e sintáticas, né? Revisaremos todo o conteúdo que falamos na última videoaula. Lembrando que morfológica faz referência às classes gramaticais. Se a palavra, eu vou pegar uma determinada frase, isolo uma palavra e classifico. Essa palavra é um substantivo? É um adjetivo? É um pronome? É um numeral? É uma interjeição? É uma conjunção? É um verbo, advérbio e assim por diante. A classificação sintática faz referência à função que aquela palavra vai desempenhar na minha frase. Exemplo, eu tenho lá um substantivo. Esse substantivo, dentro da minha frase, vai exercer a função de, exemplo, núcleo do sujeito, núcleo do objeto. Esse meu adjetivo vai ser um adjunto adnominal e assim por diante. Então, dentro da minha frase, qual a função aquela palavra vai desempenhar? E quanto à classificação semântica, fazendo referência ao sentido que aquela palavra vai acrescentar à minha frase, ao sentido que ela vai exercer dentro do meu texto, dentro da minha oração. Lembrando da última videoaula, em que eu trouxe alguns exemplos, como é o caso daquela tirinha do Artuzinho, onde ele colocou vendo pôr do sol. Para ele, estava no sentido de ver. Ele só está colocando ali, eu estou vendo o pôr do sol. Já o adulto que se aproxima, ele traduz como se fosse vender, como se o garotinho estivesse vendendo pôr do sol. Então, vendo pôr do sol. Quanto custa, né? Está vendendo? Não, eu estou vendo. Então, uma palavra pode desempenhar diferentes significados, né, para diferentes interlocutores. Lembrando que nós temos as palavras que têm a mesma escrita, a mesma pronúncia, escrita parecida, pronúncia parecida, com significados opostos, significados diferentes, e assim por diante. Nós temos muitas informações, né, e todas foram passadas. Lembrando que todo o conteúdo está disponível para vocês no AVA, então vocês podem abrir os arquivos, lerem novamente. Se tiverem dúvidas, anotem as dúvidas. Durante a aula, enviem no chat. Gostaria muito que vocês participassem do chat, principalmente nessas aulas de exercícios, onde vocês podem colocar que opções vocês marcariam. Professora, o gabarito está C, mas eu achei que fosse a A, por que não é? Então, vocês podem apresentar as dúvidas, questionamentos. Então, eu peço que vocês acessem, participem, tanto desta aula como das duas que se seguirão. Então, nós teremos essas 3 aulas da semana com muitos exercícios, muitas dúvidas a serem tiradas. Então, eu peço que vocês participem. Vamos lá, primeira questão? Paz de 2019. Mas os sinos, felizmente, não tocavam apenas para planger aqueles que morriam. Tocavam também para assinalar as horas do dia e da noite, para chamar a festa ou a devoção dos crentes. E houve um tempo, não tão distante assim, em que o seu toque, arrebate, era o que convocava o povo para acudir às catástrofes, às cheias e aos incêndios, aos desastres, a qualquer perigo que ameaçasse a comunidade. Outros e diferentes são os sinos que hoje defendem e afirmam a possibilidade, enfim, da implantação no mundo daquela justiça companheira dos homens, daquela justiça que é condição da felicidade do espírito e até, por mais surpreendente que possa parecer-nos, condição do próprio alimento do corpo. Houvesse essa justiça, e nenhum só ser humano mais morreria de fome ou de tantas doenças que são curáveis para uns, mas não para outros. Houvesse essa justiça, e a existência não seria
para mais da metade da humanidade a condenação terrível que objetivamente tem sido. Esses sinos novos, cuja voz se vem espalhando cada vez mais forte por todo o mundo, são os múltiplos movimentos de resistência e ação social que pugnam pelo estabelecimento de uma nova justiça distributiva e comutativa que todos os seres humanos possam chegar a conhecer como intrinsecamente sua, uma justiça protetora da liberdade e do direito, não de nenhuma das suas negações. Temos aí então esse texto de José Saramago. Não consegui colocar as opções juntas ao texto, mas copiei os trechinhos e coloquei junto a cada uma das opções. Vamos lá. A respeito do texto anteriormente apresentado, de José Saramago, e de múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Número 1. A expressão para assinalar as horas do dia e da noite foi empregada no texto em sentido figurado. Então, lembrando que o sentido figurado é o sentido conotativo, o sentido não real. E vamos ao trecho. Mas os sinos, felizmente, não tocavam apenas para planger aqueles que morriam. Tocavam também para assinalar as horas do dia e da noite, para chamar a festa ou a devoção dos crentes. Então, quando ele fala aí para assinalar as horas do dia e da noite, está sendo empregado com sentido figurado ou é o sentido real mesmo? Acontecia isso. Ele tocava para indicar cada hora, né, que se passava. Então está errada porque não está no sentido figurado, não está no sentido conotativo, está no sentido denotativo, sentido real. Muito bem, nem dei tempo para vocês responderem, né? Essa estava tão tranquilinha. 2. No segundo parágrafo do texto, a forma verbal houvesse inicia orações que expressam possibilidade remota. E vamos ao trecho. Houvesse essa justiça, e nem um só ser humano mais morreria de fome ou de tantas doenças que são incuráveis para uns, mas não para outros. Houvesse essa justiça, e a existência não seria, para mais da metade da humanidade, a condenação terrível que objetivamente tem sido. Vou dar tempo para vocês pensarem. Na outra eu nem dei, né? Vamos lá. Traz essa possibilidade remota. E aí, o que vocês me dizem? Inicia orações que expressam possibilidade remota. Remota, ou seja, algo que já aconteceu há muito tempo, né, que aconteceu, tempos remotos, distante, longínquo. E aí, o que vocês me dizem? Houvesse essa justiça, e nenhum só ser humano mais morreria de fome ou de tantas doenças que são curáveis para uns, mas não para outros. Houvesse essa justiça, e a existência não seria, para mais da metade da humanidade, a condenação terrível que objetivamente tem sido. Então, essa realmente é falsa, né? Errada. No trecho apresentado, predomina a tipologia textual dissertativa. Lembrando, então, o que é um texto dissertativo? Vamos lá, coloca aí no site, gente. Estou esperando a resposta de vocês. O que é um texto dissertativo? É o que nós já vimos, né? É um tipo de texto que apresenta argumento e opinião, uma vez que expõe opinião sobre determinado assunto, tema, por meio de uma argumentação lógica, coerente e coesa. Então, o meu texto é um texto argumentativo, estando presente também elementos narrativos. Então, o autor apresenta opinião, apresenta argumentos. Ele busca te convencer sobre a sua verdade. Vou dar alguns segundos, né, professora? Para depressa. Nós temos muitos minutos. Temos bastantes minutos. É um texto dissertativo?
esse texto de José Saramago? É um texto dissertativo, sim, né, onde ele apresenta o seu ponto de vista sobre esse assunto. 4. Em esses sinos novos, cuja voz se vem espalhando cada vez mais forte. A palavra forte foi empregada para qualificar o substantivo voz? E aí? Deixar vocês responderem um pouquinho. Esses sinos novos, cuja voz se vem espalhando cada vez mais forte. E aí? Eu tenho o forte para qualificar o substantivo voz? 10 segundos. Aqueles programas de televisão, né? 10 segundos, valendo! Já passaram-se 10 segundos, né? Então, essa questão é errada. Está... Por que, professora? Mas não é a voz que é forte? Não. É o modo como ela vem se espalhando cada vez mais forte. Então, justamente faz referência não à voz, mas à forma, ao modo como se espalha. Prestem atenção, tá vendo como a interpretação faz parte de todas as questões, né? Muito importante. 5. No último período do texto, o pronome suas refere-se à expressão todos os seres humanos. E aí está o pequeno trecho. Coloquei toda a frase para nós não perdermos informações. Esses sinos novos, cuja voz se vem espalhando cada vez mais forte por todo o mundo, são os múltiplos movimentos de resistência e ação social que pugnam pelo estabelecimento de uma nova justiça distributiva e comutativa, que todos os seres humanos possam chegar a reconhecer como intrinsecamente sua, uma justiça protetora da liberdade e do direito, não de nenhuma das suas negações. E aí? O suas refere-se à expressão todos os seres humanos? Deixar que vocês pensem um pouquinho e respondam. Já estou dando as respostas, né? E aí, gente? Todos os seres humanos possam chegar a reconhecer como intrinsecamente sua uma justiça protetora da liberdade e do direito, não de nenhuma de suas negações. Verdadeira, está certa ou errada? E vamos à resposta. Enfim, nós temos muitas outras questões. Está errada. Muito bem. Se tiverem dúvidas, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Nós temos muitas outras. Mas se tiverem dúvidas, me enviem mensagens, ok? Ao final do trecho, o autor sugere que há, na prática, que se poderia chamar de uma justiça injusta, já que nega a liberdade e o direito, né? Então, lá no final do trechinho, ele coloca assim: possam chegar a reconhecer como intrinsecamente sua uma justiça protetora da liberdade e do direito, não de nenhuma de suas negações. O que vocês acham? Certa ou errada? Calma, professora. Deixa a gente pensar um pouquinho. Quanta pressa. Vamos lá, já se passaram-se muitos segundos. E vamos à resposta. Está certa, né? Justamente é o que ele apresenta aí no final desse trecho. E 7ª questão. No Brasil, o aumento do número de idosos na população e o consequente aumento dos gastos com previdência e saúde pública tornam-se alarmantes em razão de fatores diversos, como a desigualdade social, as questões de gênero, a formação educacional e as deficiências nos serviços públicos. E aí, certa ou errada? Deixar que vocês analisem um pouquinho, né? No Brasil, o aumento do número de idosos na população e o consequente aumento dos gastos
com previdência e saúde pública tornam-se alarmantes em razão de fatores diversos, como a desigualdade social, as questões de gênero, formação educacional e as deficiências nos serviços públicos. Já responderam no chat? Vamos à resposta. Está certo, né? Justamente. Está corretíssima essa informação. Fulvestre 2018. Temos aí então essa propaganda, combustível legal. Próximo passo, uma lei que puna o sonegador. Sonegar e adulterar é na contramão do Brasil, honesto e justo. Os sonegadores de impostos devem bilhões de reais para todos nós. Os devedores contumazes, que adotam o calote tributário como modelo de negócio, não podem ficar impunes. Juntos podemos acabar com eles. Chegou a vez de dizer não à sonegação. E vamos à questão. Por ser empregado tanto na linguagem formal quanto na linguagem informal, o termo legal pode ser lido, no contexto da propaganda, respectivamente, nos seguintes sentidos. Então, para essa propaganda, o termo legal é utilizado com o sentido A, lícito e bom, B, aceito e regulado, C, requintado e excepcional, D, viável e interessante, ou E, jurídico e autorizado. E aí? Qual opção vocês marcariam? Qual opção vocês marcaram, né? Coloquem no chat. Então, o termo legal dentro da propaganda é utilizado com os sentidos. Olha o valor semântico da palavra legal. Lícito e bom. Aceito e regulado. Requintado e excepcional. Viável e interessante. Ou jurídico e autorizado? E vamos à resposta, né? Já esperei muito tempo. Lícito e bom, justamente combustível legal, né? Muito bem. Quem marcou letra A, certíssimo. Fulvestre 2020, muito atual. Questão de número 9. Leia o trecho extraído de uma notícia veiculada na internet. O carro furou o pneu e bateu no meio-fio. Então, eles foram obrigados a parar. O refém conseguiu acionar a população, que depois pegou 2 dos 3 indivíduos e tentaram linchar eles. O outro conseguiu fugir, mas foi preso momentos depois por uma viatura do 5º BPM, afirmou o major. Então, nós temos aí uma reportagem, um trechinho, né, de uma notícia, aliás. No português do Brasil, a função sintática do sujeito não possui necessariamente uma natureza de agente. Lembrando lá, agente, paciente. Então, aí está falando que o sujeito não possui necessariamente uma natureza de agente, ainda que o verbo esteja na voz ativa, tal como encontrado em A. O carro furou o pneu. B. E bateu no meio-fio. C. O refém conseguiu acionar a população. D. Tentaram linchar eles. E E. Afirmou o major. Eu sei que durante a leitura, alguns alunos devem ter se atentado à escrita dessa notícia. Percebam a utilização dos elementos de coesão. Aliás, não a utilização, né? Na verdade, a não utilização. E tentaram linchar eles. Percebam a utilização do eles em um trecho tão pequeno 2 vezes, né? Então, a repetição de palavras. Mas a nossa questão não faz referência a isso, né? Eu só quis dizer que, durante a leitura, alguns alunos devem ter se atentado a esses detalhes, né? Às vezes, a gente lê esses textos e chega a doer no coração. Não sei se com vocês acontece, mas o meu acontece, tá? Então, só me atentando a isso, a questão não faz referência a esse detalhe, está
falando que a função sintática do sujeito não possui, então, o sujeito não necessariamente, ainda que o verbo esteja na voz ativa, tem uma natureza de agente. E em qual dessas frases nós podemos ver essa situação? O carro furou o pneu e bateu no meio-fio, o refém conseguiu acionar a população, tentaram linchar eles ou afirmou o major. Sei que vocês já colocaram, todos vocês já colocaram a resposta no chat, e vamos à opção correta, que é a A. O carro furou o pneu. Gente, o carro furou o pneu? Ele praticou a ação de furar o pneu? Não. Então, ainda que o verbo esteja na voz ativa, ele não é o agente da ação. Essa é a frase correta. E vamos à questão de número 10, FUVEST 2020. Título do texto, Amora. A palavra amora seria talvez menos doce e um pouco menos vermelha, se não trouxesse em seu corpo, como um velado esplendor, a memória da palavra amor. A palavra amargo seria talvez mais doce e um pouco menos acerba, se não trouxesse em seu corpo, como uma sombra a espreitar, a memória da palavra amar. Que lindo poema, Marco Catalão. Tal como se lê no poema, a palavra amora é substantivo e amargo adjetivo. Percebam então a classificação morfológica. E aí? Amora é substantivo e amargo é adjetivo? O verbo amar ameniza o amargor da palavra amargo. O substantivo copo apresenta sentido denotativo, lembrando que denotativo faz referência ao real. Lembrem-se de denotativo como o D do dicionário, então é o sentido real. O substantivo amor intensifica o doçor da palavra amor. É o que diz o meu texto. O verbo amar e o substantivo amor são intercambiáveis? E aí, vou deixar vocês analisarem um pouquinho. 10 segundos também, não é muito tempo assim, não. A palavra amora é substantivo e amargo é adjetivo? O verbo amar ameniza o amargor da palavra amargo? Substantivo corpo apresenta sentido denotativo, sentido real? Substantivo amor intensifica o doçor da palavra amora? Ou o verbo amar e o substantivo amor são intercambiáveis? Professora, eu não sei nem o que é intercambiáveis. É algo que se pode trocar por outro, que pode ser permutado, que tem o mesmo valor, seria isso. E aí, gente? Qual opção vocês colocaram? É a nossa última questão. Já podem descansar daqui a alguns instantes. Nem foi tão pesado assim, né, gente? Foi tranquilo. Temos só mais 2 aulas de muitos exercícios. E vamos à resposta. Resposta D, né? Então, o substantivo amor intensifica o doçor da palavra amora. Então, lá no primeiro trechinho, fala, a palavra amora seria talvez menos doce e um pouco menos vermelha se não trouxesse em seu corpo a memória da palavra amor. Então, a memória da palavra amor faz com que ela seja mais doce. Ela não seria doce se não tivesse essa semelhança. É isso aí. Queridos, me despeço de todos. Espero que essa aula tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Lembrando que esse material, esse e os outros que se seguirão, estarão disponíveis no AVA para vocês. Qualquer dúvida, me enviem mensagens ou podem anotar a dúvida de vocês para me perguntar no próximo chat, tá bom? Na próxima videoaula. No mais, agradeço a companhia, peço que me desculpem por alguma coisa. Se acontecer o detalhe, às vezes, do áudio não estar bom, do vídeo não estar bom,
me enviem mensagens para que eu possa estar melhorando. Se vocês acham que eu estou indo muito rápido ou muito devagar com o conteúdo ou com as questões, peço que vocês me ajudem. Se fosse em sala de aula, seria mais rápido, né? Tudo fluiria melhor, de maneira satisfatória. Mas assim, eu não tenho um feedback de vocês. Tenho dos alunos que acessam o chat, participam e interagem, mas dos que não, eu não consigo, não tenho um parâmetro para saber se vocês estão conseguindo entender, se a linguagem que eu estou utilizando tá boa para vocês. Infelizmente, nós não temos esse filtro, né? No mais, queridos, agradeço a companhia e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus e até logo.